Então, pessoal, começar aqui agora nossa aula 6. Tá? O assunto é estruturas condicionais. Então, o que acontece? Para quem já viu a parte de estruturas condicionais em algoritmo, vai ter dúvida nenhuma, porque vai ser simplesmente o mapeamento da sintaxe de algoritmo na sintaxe de C. É só isso. A forma de organizar, os tipos de estrutura de repetição e tudo são exatamente as mesmas. Não muda nada, nada, nada. É só a sintaxe mesmo de uma para outra que vai fazer diferença, tá? Então vamos lá. À medida que os programas ficam mais complexos, devemos fazer todo o possível para mantê-los simples, né? E uma das coisas que a gente já viu aí é que nós vamos começar a estruturar nosso programa. Daí o nome de programação estruturada. Tá? A gente já viu lá nas primeiras aulas, inclusive eu não sei nem se isso fez parte da revisão. Eu acredito que eu não tenha falado isso na revisão, não, mas eu falei nas primeiras aulas lá. Coloquei para gravar sim, Eduardo. Já está gravando aqui a aula 6. Então, o que acontece? Eu vou começar a quebrar meu programa e vou organizar ele em, em várias estruturas. Tá? E dependendo do que acontecer no meio do programa da gente, a gente vai para um lado, vai para o outro, porque vai tomando decisões à medida que eu vou interagindo com o usuário, lendo os dados, baseado nos dados, decidindo se eu faço uma coisa ou outra. Então, meu programa tem ali vários fluxos. É para isso que a gente tem os fluxogramas, para descrever os fluxos dos nossos programas. Se ele só tivesse um fluxo, não precisava de fluxograma. Tá? Então, a ideia é que a gente vá quebrando o nosso programa em vários pedacinhos e à medida que a gente vai tomando decisões, a gente vai direcionando para um lado ou para o outro. E a gente vai fazendo isso através das condições e nossos operadores lógicos. Os operadores lógicos servem para a gente tomar as decisões. Né? Então, a resposta de uma expressão lógica ou de uma expressão booleana é sempre verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é mais um resuminho do que a gente já tinha visto. E o seguinte, como que a gente vai controlar o nosso programa? Nós vamos controlar ele tomando decisões, tá? E decidindo se a gente vai para um lado ou se vai para o outro. Então, o que são as três coisas básicas que a gente tem para poder dar uma organizada e controlar o nosso programa? A gente tem uma sequência, então que é uma coisa que vem depois da outra, da outra, da outra, da outra, da outra, é o fluxo natural, tá? A gente tem uma seleção. A seleção é quando eu tenho um conjunto e eu vou escolher alguma das coisas entre o conjunto. E a gente tem iteração. A iteração é quando eu vou fazer alguma coisa uma determinada quantidade de vezes. Então, eu vou iterar, não é com N de interar. Interar é de interagir. Iterar, tá? É de ficar repetindo, de iterando, cada vez eu vou passando num determinado ponto e repetindo um conjunto de ações. Tá? Então, a gente vai estruturar e organizar nosso programa baseado nisso aqui, ó. Na sequência, a gente vai decidindo se a gente vai para um lado ou para o outro. E a sequência natural é uma instrução depois da outra, uma operação depois da outra. A seleção, que é quando a gente pode escolher dentro de um conjunto de valores. E iteração, quando a gente fica repetindo num determinado ponto, iterando para a gente coletar todas as informações que a gente quer, tipo nome de 50 alunos, nota de 50 alunos, voto de, sei lá, computar o voto de 150 milhões de pessoas. Tá? São exemplos de interação. Aí aqui está falando de coisa relacionada com outros paradigmas de programação, mas eu não vou citar. Assim, vou citar, mas não vou falar das diferenças não, porque a gente tem também a orientação a objeto e programação funcional. Mas são só outros tipos de paradigma de programação. Mas a gente vai usar o paradigma de programação estruturada, que é essa do C aqui. Tá bom? E vamos lá. Estrutura de seleção. A seleção serve
para eu fazer um bloco se uma determinada condição for verdadeira. E quais opções que a gente tem? A gente tem o if, que é a mesma coisa do se, o else, que é a mesma coisa do se não, o else if é quando eu quero ter mais opções para o if, que a gente vai ver, e o switch quando eu quero listar todas as opções. Então, se for tal coisa, faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui nessas estruturas. Então, o que é o if aqui? O if é a mesma coisa do se que eu já tinha visto em algoritmo. Então, o que ele vai fazer? Ele só vai fazer esse bloco de operações aqui, ó, se essa condição for verdadeira. Deixa eu marcar aqui, ó. Se isso aqui for verdadeiro. Lembrando que essa condição ela é uma expressão, tá? Então, eu vou ter que avaliar essa expressão inteira e o resultado dessa expressão só pode ser verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, isso daqui é o if. Tá? Se isso aqui for verdadeiro, faz esse de dentro aqui. Deixa eu marcar de azul. Então, se o amarelo for verdadeiro, faz o azul. Aí, se o amarelo não for verdadeiro, então não faz o azul. Não é faz outra coisa, não. É não faz o azul. Tá? Para poder fazer outra coisa é lá no else, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, amarelo é verdadeiro? Faz o azul. Amarelo não é verdadeiro? Amarelo é falso? Então, não faz o azul. Ok? Isso daqui é o equivalente a uma estrutura de seleção simples lá no algoritmo, tá? Que é só o se. Se e fim do se. Deixa eu escrever aqui. Ó. É como se fosse isso aqui, ó, tá? Dos algoritmos. Bom? Posso aninhar? Claro que posso aninhar. A gente já tinha visto isso em algoritmo. Se eu podia fazer em algoritmo, por que eu não posso fazer aqui? Então, o aninhamento é quando eu coloco um if dentro do outro, um se dentro do outro. Tá? Então, ele só vai testar esse se aqui se esse daqui tiver sido verdadeiro. Então, vou marcar aqui também. Só se esse cara aqui tiver sido verdadeiro é que ele vai testar esse azul aqui. Tá bom? Em C não precisa do fim do se? Não, não precisa não. Por que não precisa? Vamos dar uma olhada aqui. Boa pergunta, tá? Porque todo bloco em C, ele começa com abre-chave e termina com fecha-chave. Então, se aqui eu abri o bloco, aqui eu fechei o bloco. Tá? Eu não tenho uma palavra especial para abertura e fechamento de bloco em C. C, toda abertura e fechamento de bloco é feita com abre e fecha-chave. Bom? Então, quem perguntou ali foi o Fernando. Então, respondendo aqui, não precisa. Tá? Abriu e fechou o bloco em C, não importa o que é que eu estou escrevendo. Se é abertura e fechamento de bloco, é abre e fecha chave. Condições. A gente já viu, né, que essa parte amarelinha aqui também. Ó. A condição é algo que a expressão tem que dar verdadeiro ou falso. Então, toda a expressão tem que ser booleana. Então, ela tem que responder verdadeiro ou falso. Porque não é permitido eu ter um teste aqui ó, que não é booleano. Tá? Então, é só isso. É relembrar aquilo lá que a gente viu de algoritmo, que essa parte aqui, amarela, tem que ser verdadeiro ou falso. Não pode ser de outro tipo. Ela não pode ser inteira, ela não pode ser caractere, ela não pode ser string. Ela tem que ser lógica. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as operações relacionais e de igualdade que a gente tem? Exatamente as mesmas de algoritmo. Tá? Igual, diferente. Lembrando que um igual só, deixa eu colocar no comentário aqui. Ó. Um igual só, aqui. Ó. Isso daqui ó, é atribuição. Então, um igual é atribuição, não é comparador de igualdade. Então, isso aqui é comparador de igualdade. Ah, o lado de cá é igual ao lado de cá? A resposta é verdadeira ou falso. O lado de cá é diferente do lado de cá? A resposta é verdadeira ou falso.
Isso daqui é negação, então é não. Então, não o que está desse lado aqui, ó. Então, se o lado de cá for verdadeiro, não verdadeiro é falso. Se o lado de cá for falso, não falso é verdadeiro. Maior ou maior igual? Ele está perguntando se o lado esquerdo é maior que o lado direito, ou se o lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito. A resposta, só sim ou não. Aqui a mesma coisa para menor ou menor ou igual. O lado esquerdo é menor que o lado direito? O lado esquerdo é menor que o lado menor ou igual ao lado direito? Resposta, sim ou não. Esses dois S comerciais juntos aqui, ó, é o ilógico, tá? Então, assim, os dois têm que ser verdadeiros para que a resposta seja verdadeira. E esse daqui é o ou lógico. O que é o ou lógico? Basta que um seja verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu ali, ó. Eu também posso colocar menos e maior como atribuição? Não, Maria Clara, a atribuição é igual. Essa setinha aqui, ó, é só para entrar na parte da explicação. Tá? Então, a atribuição é igual. Tá? Isso aqui é para entrar na explicação, para eu explicar o que é esse igual aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu não entendi o motivo do uso do parênteses. Para você poder organizar as coisas. Tá? Para que a pessoa não tenha que ficar adivinhando a sequência. Ah, qual que ele está testando primeiro? Se é menor, é maior? Organiza as coisas com parênteses. É isso daí que ele está pedindo. Você não tem que ficar lembrando a ordem de avaliação da expressão. Tá? E vamos ver aqui, o Eduardo escreveu o seguinte, menor e maior é sinal de diferente também? Não, em C não é não. A gente está programando aqui em C. Diferente em C é isso aqui, ó, exclamação igual. Professor, meu teclado não tem sinal de módulo. Como eu faço? Ué, aprende o código dele. Ó. Não sei como é que você faz no seu teclado, não. Aprende o código dele. Vamos escrever, vamos achar aqui, ó. Tem a opção do teclado virtual também. Mas vocês fazem cada pergunta. Aqui, ó, vamos achar ele aqui, ó. Aqui, ó. 174. Tá? Então é só você digitar Alt 174. Peraí. É isso mesmo? 174? Não. Peraí. Decimal, desculpa aqui, ó, decimal. 124. Alt 124. Isso, Alt 124. Opa. Então, continuando aqui nossa aula. Mas, beleza. Aqui, ó, isso daqui é equivalente à nossa estrutura lá, condicional completa. É que tem o se e o se não. Então, se for verdadeiro, vamos marcar aqui, de amarelinho. Se for verdadeiro, tá? Se o amarelo for verdadeiro, faz o bloco azul. Faz o bloco azul. E se o amarelo for falso? Então, faz o bloco verde. Tá? Então, esse aqui é como se fosse o completo lá do outro. Então, eu tenho um bloco para condição verdadeira e tenho um bloco para condição falsa. Diferente desse aqui, ó. Esse aqui eu só tenho para condição verdadeira. Então, se for falso, não faz o azul. E esse aqui, se for falso, faz o verde. Bom? Então, aqui, exemplo. Digite dois valores inteiros, um A e B. Se A for maior que B, então o maior é o A. Agora, se não, o que pode acontecer? Pode ser que A é igual a B também, tá? Aqui ele não está diferenciando, não. Porque o fato de A não ser maior que B não significa que ele não seja igual a B. Tá? Então, teria que ser um else if aqui. Mas nesse exemplo, como a gente não viu o else if ainda, é só if e else.
Então ele quer saber qual que é o maior. Tá? Ele não quer saber se o A é maior ou se o B é maior. Ele quer saber qual é o maior. Entendeu? Então, qual é o maior? Se A é maior que B, então é o valor de A. Agora, e se A não for maior que B? Então é o valor de B. Porque não importa se B é maior ou se B é igual a A. Tá? O valor é o valor que está no B. Tá? Então aqui ele não quer saber qual é o maior número, só quer saber qual é o maior valor. Tranquilo? Agora é o seguinte, e se eu quiser saber quem é o maior? Então se é A, se é B ou se eles são iguais. Então para isso eu tenho uma estrutura chamada ELSIF. O ELSIF, o que ele vai fazer? Ele vai ir testando na ordem. Então olha só, se for verdadeiro, já faz esse aqui, pronto, acabou. Agora, se não, aí ele vai testar esse aqui. Se não, ele testa o próximo. Se não, ele testa o próximo. Aí, se não for nenhum desses, aí ele vai para o else. Tá? Então, ele vai testando na ordem aqui, ó, para mim. Então, primeiro é feito o teste da linha 2, depois é feito o teste da linha 4. Se não tiver sido verdadeiro nem na linha 2, nem na linha 4, aí ele vai fazer o 6. Tá? Igual tá aqui, ó. Agora, nesse exemplo aqui, ele não quer saber, isso aqui é B maiúsculo, tá? Ele não quer saber só qual é o maior valor. Ele quer saber quem é o maior valor. Então aqui, ó, ele está falando, o maior é o A. Aqui, ó, o maior é o B. Agora, se os dois forem iguais, então tá aqui, ó, os dois números são iguais. Bom? Então ele testa esse, se for falso, ele testa esse, se for falso, ele vem para cá. E aí eu posso ter quantos else eu quiser, tá? Não é obrigado a ter um só, não. Posso ter um else, depois outro, depois outro, depois outro, quantos eu quiser. Poderia usar o switch nesse caso, tá? Mas, na verdade, não poderia, não. Poderia usar o switch nesse caso, não. Por duas razões. Primeiro, porque a gente não viu e segundo, porque não pode mesmo. Na hora que a gente vê o switch aqui, você vai ver porque que não pode. Então, vamos lá. E o que é o switch? Que o Eduardo está em dócil aqui com a visão além do alcance, sugeriu que a gente possa usar o switch. O switch é o caso onde eu vou listar todas as opções. Então, a resposta dele aqui, ó, não é verdadeiro ou falso. A resposta dele é o seguinte, é casa com esse? Casa com esse? Então eu tenho que listar todas as opções possíveis. Então eu não vou fazer um teste para saber se aquela expressão ela é verdadeira ou falsa. Não, eu vou colocar aqui no switch qual é o número que eu quero testar e aqui eu vou colocar todas as opções possíveis. Então, tipo isso aqui, ó. O que ele vai testar? Ele vai testar época. Tá? Então tá aqui, ó, switch época, vai testar época. Agora, se época for 1, então aqui eu tenho que colocar as opções. Se época for 1, ele vai imprimir verão. Se época for 2, ele vai imprimir outono. Se época for 3, ele vai imprimir inverno. Se época for 4, ele vai imprimir primavera. E se não for nenhum desses, ele vai cair no padrão aqui, ó, no default, que é trimestre inválido. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Não tem teste aqui de menor, maior, nada disso. Aqui eu vou colocando todas as opções possíveis. Então, vamos ver o que o Eduardo vai comparar o valor da época com o case. Sim. Tá? Então, ele vai comparar o valor que está aqui com todas as opções que eu listei. Então, primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Então, aqui, ó, não tem testes booleanos com relação à época. Tá? Ele tem que casar com um desses. É claro, é claro que tem um teste, o teste de igualdade, tudo bem, mas não sou eu que faço. É a linguagem que vai fazer naturalmente aqui para mim. Então eu vou colocar todas as opções possíveis. Tranquilo? E aqui exercício. Olha para você ver, aulinha bem curtinha, que todo mundo que já sabia de, de estrutura condicional, estruturas condicionais, já sabe essa aula aqui, que eu só tenho que mapear uma sintaxe na outra.
Então, não tem nada de diferente aqui não. Só que lá eu usava se não, e aqui eu vou usar if, else if, else, por aí vai. Switch, que é bem legal. O switch é como se fosse uma sequência de if? Não. O switch não é como se fosse uma sequência de if. Uma sequência de if é eu colocar if e else if. E mesmo assim, ao pé da letra, nem é a mesma coisa, tá? Mas se a gente ver mais para frente. Mas o que acontece? Não é a mesma coisa. Porque o if, a minha expressão é lógica. Então eu posso colocar menor, posso colocar maior, posso colocar diferente, posso combinar, entendeu? Então assim, menor que tal coisa e maior que tal coisa. Eu posso fazer isso no if. Mas aqui no switch case não posso. Aqui no switch eu vou listar todas as opções. Tem como eu colocar duas condições em um if? Tem, Maria. Tem sim. É só você combinar com o i e o ou. Igual a gente fazia com o algoritmo, a gente faz aqui em C, ó, usando esses caras aqui, ó. Então vamos supor que eu queira saber se alguém é maior de 18 e menor de 65. Então eu faço if, deixa eu colocar na linguagem C aqui, if idade maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 65. Tá? Então eu posso combinar sim. Eu combino usando o operador lógico e ou. Entendido, Maria Clara? E isso aqui, gente, é que estava escrito de negócio dos parênteses, tá? Para não virar zona, você fazer isso aqui, ó. E aí você tem que adivinhar o que é que ele faz primeiro. Tá? Isso aqui é horroroso. Faz assim, ó. E aí você sabe que ele vai fazer isso, depois vai fazer isso aqui, tá bom? Então é isso aqui que ele está falando com o negócio do parênteses. Está escrito aqui, ó. Por favor, usem parênteses. Nada de ficar guardando sequência na cabeça, tá? Para saber o que é que ele vai resolver primeiro. Então, se eu tiver o negócio na cabeça, eu sei que ele vai resolver primeiro esse maior ou igual aqui, ó. Tá aqui na sequência, tá vendo? Ó? Tá? Então ele vai fazer isso aqui primeiro. Cadê? Vai fazer isso aqui antes de fazer isso. Só que é feio. Então, assim, eu deixo claramente que eu quero que resolve isso, que eu quero que resolve isso aqui. Tá? Então é isso, gente. Alguma dúvida de estrutura condicional? De estruturas condicionais, né? If, else if, else e switch case. Maravilha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir o vídeo da aula 5. Peraí, que o Ulisses está perguntando. O switch verifica qual caso é o adequado? Sim. Ele tem que casar com algum desses aqui. Se não casar com nenhum desses, vai para o default. Tá? É por isso que eu listo as opções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a gravação, vou subir esses dois vídeos no YouTube e vou colocar exercício para vocês da aula 5 e da aula 6 para vocês entregarem semana que vem. Tá? Como a gente tem 2 semanas, já 3 aulas de 1h30, 1h40 mais ou menos, então eu não vou dar aula nessa semana na quarta-feira, para não ficar mais pesado nesse momento. Então, provavelmente, semana que vem eu vou dar 2 aulas de novo. Tá? Então, é bem provável, tá? Vamos ver o andar da carruagem aqui, como que vocês vão caminhando aqui com a matéria, mas é bem provável que eu vá dar 3 aulas a cada 2 semanas. Então, como semana passada eu dei 2 aulas e essa semana eu estou dando uma hoje, então a gente não tem essa semana aula quarta-feira. Tá? Vou colocar o exercício lá para vocês subirem da aula 5 e da aula 6. Em caso de dúvida, manda e-mail para mim. Tá bom? Então, vou encerrar a gravação aqui. Ainda vou estar online aqui, se alguém quiser me mandar alguma pergunta. Enquanto isso, eu já vou subindo os vídeos aqui, disponibilizando para vocês, tá? Mas eu tô
Estou disponível, pode fazer a pergunta aí para mim. Só vou encerrar a gravação. Então, até mais, gente.